Olá, Talmidins! Tudo bem com vocês? Olha, eu trazendo o terceiro resumo da série sobre batalha espiritual que está acontecendo no nosso Clube 66. Se você quiser ver os outros, dá uma acompanhada aí no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado como você já tem sido. Bom, começamos falando então sobre João Batista e o seu encontro de Jesus. Falamos justamente as entrelinhas que envolvem esse encontro. A fala de Jesus pedindo que se cumprisse toda a justiça e a voz falando que Cristo então era o Filho amado, Deus falando. Perceba então que é um cumprimento escriturístico e uma autenticação de Deus. Agora, esse cumprimento escriturístico e essa autenticação divina, inclusive a vida e ministério de Jesus, vai seguir por esse norte. Cumprimento de toda a justiça divina e a filiação, a autenticação. Só fazendo um adendo aqui, perceba que a filiação divina sempre vai ser colocada em xeque pelos fariseus, por todos os perseguidores de Jesus. Detalhe, Cristo vai sempre autenticar. Cristo vai sempre falar sobre a sua filiação. Depois então de passarmos por João Batista, fomos para o capítulo 4 de São Mateus e perceba a leitura do versículo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, depois de haver a confirmação de Deus e Cristo anunciando que precisaria se cumprir toda a justiça, então o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para o primeiro embate contra o diabo. Esse embate ocorreu em 3 esferas. Anote isso, 3 esferas como registra os versículos. A primeira esfera é a esfera mais básica da vida, as coisas mais comuns, Não sei se você está lembrado, mas o pão, ele faz esse simbolismo. A segunda esfera é a parte religiosa, onde Jesus então é conduzido ao pináculo do templo. E o terceiro nível, então, foi o orgulho. Jesus é conduzido então ao local muito alto, um monte, segundo narra as Escrituras, e o diabo então faz uma proposta para Jesus. De todos os níveis de tentação no deserto, então Cristo venceu. Então a segunda parte eu introduzi o Evangelho de Marcos. Bom, talvez você pergunte, por que o Evangelho de Marcos, não de Mateus, Lucas ou João? Por um simples fato, o Evangelho de Marcos acaba narrando uma sequência de fatos. Cristo vencendo as enfermidades, Cristo vencendo o diabo. Pode perceber que Marcos quase não tem ensinos de Jesus, só mais a parte final. Nos primeiros capítulos de Marcos é justamente isso, Cristo vencendo as enfermidades e Cristo vencendo o diabo. Após terminar a sequência de narrativa de Marcos, então eu parei para falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, com um ponto em especial, a parte que ele diz está consumado. Lembra que as primeiras falas do vídeo, justamente no batismo de Jesus, a palavra convém que se cumpra toda a justiça? Então, ela tem a ver com estar consumado agora a morte de Jesus. Depois eu falei sobre a ascensão de Cristo e o que aconteceu no céu. E aí eu tenho certeza que foi uma das partes mais marcantes para o pessoal do clube. Nós começamos a falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, e eu concluí com Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, que eu tenho certeza que foi um dos momentos mais bacanas do clube. E então falamos como Cristo venceu Satanás e fundamentamos sobre o efeito da sua morte, ressurreição e ascensão. Com tudo isso, então, gerando a queda de Satanás do céu, ou a impossibilidade de acusar-nos a partir da ascensão. E aí sim, agora Satanás não tem mais nenhum princípio de autoridade, não tem mais nenhum princípio legal, não tem mais como nos acusar diante de Deus. Foi curioso até porque fizemos algumas análises, algumas práticas que alguns movimentos acabam repercutindo dentro do seu grupo. Isso envolve a batalha espiritual, a acusação de Satanás diante de Deus, coisas do tipo. A partir do Novo Testamento não há mais acusação, não há mais como Satanás ter acesso ao céu, ele caiu. E aí encerramos fazendo a leitura de Apocalipse, capítulo 12, a primeira parte, e Romanos, capítulo 8. Preste atenção na leitura rapidamente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí fizemos a leitura do versículo 31, que é o hino de vitória de Paulo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou melhor, não há mais acusação. Não há mais como acusar. Só que existe um grande detalhe. Se no Antigo Testamento, se a guerra era no campo legal, a partir do Novo Testamento, então, abre uma outra janela. E essa janela, então, é a que nós vamos falar no próximo clube. Gente, siga as nossas redes sociais, siga-nos no Facebook, Instagram, ou pelo menos aí embaixo, né, está todas as nossas redes sociais. Nos acompanhe, eu tenho certeza que você tem muito a crescer do nosso lado. Deus abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo clube. Falou!